Maria, pedindo a intercessão de nossa mãe. Que ela toque no coração da Daniela, da sua família, dos seus filhos, seu esposo. Te agradecemos, mãe, pela vida dela, por todo o testemunho que ela tem de fé, de gratidão, de todo o zelo que o Senhor teve por ela em sua vida. E agora por nós também, Senhor, por trazer ela aqui. Obrigado, Jesus. Faz a tua obra aqui, Senhor. Enche-nos do teu amor e da tua graça, Senhor. Toca nos corações, Senhor, mais desesperados. Toca naqueles que se sentem os mais infiéis, os mais pecadores, que não se acham dignos. Vai tocando com amor, Senhor, pela intercessão da tua mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, paz e bem a todos. Já me apresentaram, dispensa apresentações. Uma das coisas que eu mais me sinto feliz por ser católica é por podermos ter essa experiência de unidade. Estar aqui hoje e poder falar para vocês é, acima de tudo, motivo de muita gratidão na minha vida. Eu já estive nessa paróquia, nessa igreja, por várias vezes, em situações muito complicadas. E hoje poder voltar para testemunhar as maravilhas que Deus fez no decorrer do tempo, é assim, motivo de muita alegria pessoal, particular. O grupo de oração, a turma do pecado, como a gente carinhosamente chama lá na diocese, faz parte, né? A turma faz parte da minha história de caminhada na renovação carismática. Algumas pessoas em especial, Laura, Dudu, já quantas décadas? Essa parte a gente pula, né? E assim, o Dudu, de modo especial, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no meu início de renovação carismática, depois vindo para o Rio de Janeiro. Frequentei, cheguei a vir a algumas reuniões aqui. Sempre saía antes do grupo acabar, né? Porque será? Morando longe, a gente às vezes tem que ajustar a nossa vida. E quando me chamaram para vir aqui hoje, né? Eu vi aquele susto, eu falei, uau, que responsabilidade. Mas assim, que alegria poder voltar aqui. Que alegria. E eu gostaria de poder falar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, mas não vai dar tempo. Então eu queria que vocês pegassem uma palavra em que eu ouso a dizer, e faço esse convite a você também para essa ousadia. Você sabe aonde está a sua história de vida na Sagrada Escritura? Sim ou não? Você já encontrou a sua história de vida na Palavra de Deus? Eu já escutei Lucas. A minha está completa, sem tirar nem pôr, no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós não vamos lê-lo todo, a gente vai partilhar sobre ele, mas com certeza vocês já ouviram falar nesse capítulo da Bíblia, nesse capítulo do livro do profeta Isaías, quando diz, né? Ainda se a mãe esquecer de seu filho, o filho de suas entranhas, eu jamais esquecerei. Todos já ouvimos essa frase, não é verdade? Nesse capítulo, exatamente aí, eu tenho todos os
quase 43 anos de vida da minha vividos escritos aí. E eu começo pelo título desse capítulo. Quem está com a palavra, lê para mim, por favor. Quem está com a Bíblia Ave Maria, o título do capítulo 49. Humilhação e triunfo do servo. O servo aqui ao qual a palavra nos fala é o Senhor. Porque todo o caminho trilhado na Sagrada Escritura vem nos antecipar a salvação em Jesus. Mas de modo muito especial, lá no versículo 7, o subtítulo que tem aí: Restauração de Israel. Quem é Israel? Quem é Israel? Ih, não me convenceu. Quem é Israel? Eu. Não, sou eu. Cheguei primeiro. Para ficar bem gravado, cada um de nós, somos Israel. Somos o povo de Deus. Então, restauração de quem? Minha. Lê agora de novo, colocando o seu nome aí. Restauração da Ricardo. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor quer de nós. Nós, quando buscamos um grupo de oração, nós buscamos pela partilha, pela vivência com os irmãos, pela presença do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade que vocês têm de abrir o grupo de oração na presença de Jesus, dentro de uma igreja consagrada a Nossa Senhora. Mas, acima de tudo, quando nós buscamos, quando nós viemos, quando Deus nos permite passarmos daquela porta para dentro. Eu não sei quanto tempo você está aqui. Talvez seja a primeira vez, segunda, terceira, 1 ano, 10 anos, não importa. Cada vez que eu atravesso, cada vez que você atravessa aquela porta, o que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, é uma obra de restauração. Tem alguém aqui que trabalha em construção civil? Engenheiro, pedreiro, pintor? Alguém que trabalha com restauração de imagens aqui? Não? Mas eu vou usar um exemplo bem didático que eu acho que todos vamos entender. Imaginemos uma obra. Essa igreja passou por reforma não há muito tempo, né? Para você, o que é mais fácil? Construir ou reformar? Não é vinheta de propaganda de loja de material de construção. Mas o que é mais fácil? Construir do zero um novo ou reformar? Construir. Por quê? Porque quando a gente constrói algo, a gente tem a possibilidade de quê? De mudar aquilo que não está bom. Todo mundo aqui já teve um cano estourado em casa, um telhado quebrado, alguma coisa assim, não já? E quando a gente tem que refazer, restaurar aquele defeito, aquele problema, é muito mais complexo. Porque às vezes aquele probleminha, ele está ligado a uma série de outros. Uma lâmpada que começa a queimar toda hora. Eu tenho eletricista dentro de casa, né? Toda hora ele sai lá para um SOS. E assim, tá uma lâmpada queimando toda hora. Às vezes o problema está na fiação geral da casa, que é velha, que está comida, que está isso, está aquilo. E é uma dificuldade para achar onde começa. Principalmente se for obra muito velha, né? Que é aqueles fios emaranhados, assim, né? Bem embolados. A mesma coisa quem faz restauração de roupa, restauração de imagens. Você quando tem que prestar atenção naquilo que é o detalhe principal. Imagine o Senhor tendo que fazer uma restauração em cada um de nós. E eu pedia ao Dudu, né, assim, continua essa música para mim. Tem problema não, tem problema não. Depois a gente volta. E me vinha muito forte, né? Quando a gente pede, Espírito Santo, vinde. Como é que a gente cantava? Espírito Santo, vinde. Orar em mim, falar em mim. Me vinha muito forte isso. Espírito Santo, vinde, restaurar-me.
vem me restaurar. E eu nem me lembrava desse pedacinho ali da palavra não, né? E é exatamente isso, restauração de Israel. E é isso, e é por isso e para isso que Deus nos chama a estarmos aqui. Parece fácil a gente falar. E eu pergunto assim, vocês têm problemas? Alguém aqui tem problema? Não precisa levantar a mão, né? Não precisa. Um não, né? Um não, alguns. Vocês têm problemas de saúde, doenças? Seja em si mesmo ou em alguém da família? Sim. Alguém tem problema financeiro? Oi? Alguém tem problema financeiro? Dificuldades? Sim. Tribulações? Angústias? Medo? Pânico? Tanta coisa que a gente às vezes recebe no nosso dia a dia, recebe na nossa vida. E isso, com isso o nosso coração muitas vezes se entristece e se afasta de Deus. E quando a gente fala que o coração se entristece, se afasta de Deus, não pensemos somente naqueles irmãos, naquelas irmãs que estão por aí, só Deus sabe aonde. Mas muitos de nós, até mesmo quando estamos aqui, no grupo de oração, muitas vezes quando estamos na Santa Missa, o nosso coração não está, o nosso pensamento não está, a nossa razão não está. E hoje, de modo especial, nós estamos vivendo um tempo em que somos o tempo inteiro perseguidos, o tempo inteiro massacrados com tantas coisas ruins. E mesmo quando nós dizemos, isso para mim não tem importância, isso não me atinge, mas atinge sim. Porque a nossa alma hoje está profundamente ferida com tantas coisas ruins que acontecem. E se nós não tivermos, como já cantávamos aqui agora há pouco, um coração aberto, escancarado, dilacerado para essa restauração de Deus, é em vão estarmos aqui. É em vão buscarmos toda segunda-feira o grupo de oração. Porque é preciso que cada um de nós, e quando eu falo isso, é a começar em mim, parte de mim. Eu preciso, Senhor, querer essa restauração. Eu preciso querer, Senhor, essa mudança. E restaurar, reformar, muitas vezes tem que meter marreta, tem que meter a máquina, tem que meter betoneira, sei lá mais o que, não é assim? E muitas vezes é preciso que nós passemos por isso. E essa ação, esse mover, esse destruir para fazer de novo, somente o Espírito Santo pode. Mas eu preciso querer. E o que não é muito fácil. A Laura insistia muito quando a gente partilhava sobre a vinda aqui, sobre a questão de testemunhar. Hoje nós estamos num mundo carente de testemunharmos a nossa fé autêntica, verdadeira, legítima, mas não só por uma religiosidade, mas acima de tudo por aquilo que Deus é na minha vida, por tudo aquilo que Deus faz e fez na minha vida. Tem um versículo que eu gosto muito no Salmo 137, não precisa abrir se não quiser, e que o Senhor diz, 137 versículo 8, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. A obra de restauração na minha vida já foi iniciada quando o Senhor no alto da cruz derramou o seu sangue. Naquele momento já estava selado. Eu quero a sua restauração. Eu quero a sua salvação. E aí às vezes a gente se pergunta, mas Senhor, por que então passarmos por tantas situações? Por que então o Senhor nos permitir tantas e tantas situações ruins, muitas vezes situações de morte? Hoje eu tenho vou fazer 43 anos, e há 43 anos eu experimento da misericórdia de Deus na minha vida. O Senhor me salvou da morte por muitas vezes, desde o primeiro dia da minha vida. E isso não me cabe julgar, não quero julgar, o Senhor sabe o porquê, senão eu não poderia estar aqui hoje.
Eu fui abandonada por meus pais biológicos, não os conheço. Sei por relatos, né, que passei por alguma tortura física, de queimaduras. Essas coisas que a gente às vezes ouve na televisão e acha, nossa, né? E realmente, nossa. Fui educada, criada em uma família que, graças a Deus, desde o primeiro dia em que me acolheu, que me adotou, me colocou sob a proteção de Nossa Senhora. E nesse tempo todo, muitas situações outras aconteceram e eu sempre me afastava do Senhor. Desde pequena mesmo, tamanho da princesa que está andando aí, já frequentando, já coroando Nossa Senhora, já participando de teatrinho, essas coisas que a gente faz na catequese, né? Que hoje, graças a Deus, eu tenho a graça de poder ver os meus filhos já nesse estágio. Mas nesse decorrer de tempo, algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu fui vítima de abuso sexual por parte de uma pessoa que, por ocasião da separação dos meus pais, né, um tio ficou no lugar e esse tio veio a abusar de mim sexualmente dos meus 4 aos 9 anos. E isso terminou em um dia, quando, após uma situação, né, que já era cotidiana, digamos assim, ele saiu para não haver um flagrante, por conta da minha tia. Ele andou daqui ali fora e caiu morto. Eu tinha 9 anos nessa época. E para mim foi muito complexo, porque uma criança de 9 anos, hoje eu tenho um filho de 8, eu trabalho com crianças nessa faixa etária. Eu sei que o universo, né, hoje a gente consegue olhar para trás e enxergar e entender como criança. É muito complexo você entender certas coisas e achar que ali tá bem, tá tudo bem. Mas eu silenciei, até porque havia um pacto de morte nessa situação, né? Como é comum, se alguém souber, eu te mato. E a partir do momento que ele morreu, ele sabia, eu sabia, ninguém mais sabia. E eu cresci, virei adolescente. Nem na minha primeira comunhão, na minha primeira confissão, eu expus essa situação ao sacerdote. Era um segredo guardado, morto, enterrado, como a gente fala. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque muitas vezes a nossa restauração, a nossa libertação está atrelada a palavras, muitas vezes a pactos, a laços que nós fazemos com as próprias palavras. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Enfim, passou o tempo, eu tive uma juventude para lá de bagunçada, uma sexualidade completamente louca, mas fielmente servindo ao Senhor. Olha a pedagogia de Deus, olha a misericórdia de Deus. Eu era a última pessoa em que eu poderia estar, até mesmo já tocando, cantando na igreja, trabalhando em retiro, com adolescente, com jovem. Mas o Senhor me permitiu estar ali, por misericórdia, por pura misericórdia. E nesse processo, eu vim a escutar uma palavra, foi num encontro de Ministério de Música, primeiro que teve lá na diocese, em que eu escutei uma frase assim, né? Eu fui para aquele retiro como mais um retiro, porque vivenciando isso tudo, o meu coração era uma inquietude que eu não tinha. As coisas entravam e saíam, né? Mas aquele retiro foi aberto com uma pergunta: eu vivo como quem é amado por Deus? Quando eu escutei essa pergunta, eu falei: vou embora. Vou embora. Né? Deu aquela angústia, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ter esse confronto comigo mesma diante do amor de Deus. Porque o que eu percebia como amor de Deus era assim: Deus me perdoa por eu estar aqui, mas eu estou aqui.
Então eu estou aqui. Quando eu chegar ali, era uma dualidade. Algo beirando já até, né, um caos. Mas Deus misericordioso. E nesse dia eu tive a coragem, pela primeira vez, de chegar para uma pessoa, e daí a importância de um grupo de oração, daí a importância de nós termos esse vínculo com o grupo de oração. Pela primeira vez na minha vida, naquele retiro, eu cheguei para uma pessoa, um servo, e falei: posso conversar? Sim, pode, tal, né? Fomos para um canto, e eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia falar, não saía nada. Eu não chorava, eu não falava. A pessoa que foi orar por mim simplesmente olhava para mim, né? Fala, eu não consigo. E oraram por mim. Eu fiquei naquele retiro e essa pergunta doendo no coração, doendo na alma. Passaram-se semanas, passaram-se uns meses, poucos meses. Eu me reencontro com a pessoa que fez essa pergunta. E assim, já com uma dimensão diferente das coisas, eu tinha e tenho muito latente um chamado missionário. Eu queria lapidar, não sabia se era vocação religiosa, não sabia se era vida de comunidade. E no fundo, hoje eu posso olhar para trás e ver que naquele momento era uma fuga que eu queria da minha própria história, da minha própria doença, do meu próprio pecado. E eu cheguei para essa pessoa, fundador de uma comunidade, e falei: olha, eu estou querendo discernir minha vida vocacional e eu queria sua ajuda. Só isso. E Deus, por misericórdia, revelou a essa pessoa ali toda a situação que eu trazia. Tudo. Nome, lugar, circunstâncias, tudo. Né? Num primeiro momento eu olhei para ele e falei assim: não tem nada a ver, isso não está blefando, né? E ele: não, o Senhor mostra isso, o Senhor mostra aquilo. E pela primeira vez na minha vida eu rompi num choro libertador, num choro restaurador. A partir desse momento tudo começou a mudar. Claro, não foi do dia para a noite. Para eu chegar e poder falar isso para vocês, já fazem 20 anos. E há pelo menos 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu ainda não podia fazer isso. Porque a dor ainda era profunda. O processo de restauração ainda era profundo. Mas o Senhor não me desamparou. Porque o Senhor, desde o início, no meu coração, Ele dizia: vou realizar a obra prometida. E o Senhor promete para cada um de nós: eis que faço obra nova, não a vedes? E às vezes nós não vemos. Por que nós não vemos? Porque nós estamos doentes, nós estamos no pecado, nós estamos corrompidos, nós estamos no chão. Quantas e quantas vezes eu me dispus a servir ao Senhor no chão? E assim como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, quantas vezes eu não precisei estar naquela condição? E quantas vezes o Senhor não me acolheu e acolhe até hoje? Nesse processo já de restauração, de cura, em que Ele pôs do meu lado assim, eu costumo dizer 4 vezes 4, pelo menos, amigos carregando a padiola. Vocês conhecem aquele evangelho dos amigos que passam o doente pelo telhado? O Senhor comigo não usou 4 não, Ele usou pelo menos 4 vezes 4 amigos ali, né? Para poder me colocar lá diante dEle. Glória a Deus por isso. Cada dia da minha vida, uns hoje eu nem sei aonde estão. Não sei, não vejo mais, não tenho mais contato. Mas foram fundamentais para me tirar do chão e me levar ao Senhor. Porque essa é uma missão também nossa de irmãos. É uma missão nossa fraterna. Porque às vezes o irmão que está do nosso lado, no banco da igreja, ele está doente, ele está no pecado, ele está morrendo diante de Deus. E a nossa cegueira não nos permite enxergar isso. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, me dá a docilidade de perceber também a dor do irmão. Porque ai de mim
se eu não tivesse tido pessoas me ajudando, me arrastando muitas vezes até contra a minha própria vontade, porque ninguém quer sentir na pele uma dor, quer? E o processo de restauração, às vezes, ele requer momentos de dor. Ele requer momentos de dor. É uma grande, uma analogia, é uma grande cirurgia que o Senhor faz na nossa vida. E cirurgias, às vezes, são demoradas, doloridas, repetitivas. Às vezes a anestesia não pega, não é verdade? No nosso processo espiritual é assim. E quando eu já estava caminhando, já, conseguindo ficar um pouco mais de pé, eu tive um baque muito grande, consequência do meu pecado, consequência dessa vida ainda ferida. Eu descobri que eu estava soro positivo no HIV. E aí, assim, rasga tudo, joga tudo fora. Que Deus é esse, né? Eu não quero mais saber disso. Como é que pode? Me ama, me chama, e agora faz isso comigo. E foi um momento de extrema revolta, rebeldia com Deus. E eu me afastei de muitas coisas que eu fazia. Eu ia para a igreja até porque assim era um segredo. Então eu estava nos lugares, mas eu não fazia mais as coisas. Eu só ia para ajudar, eu carrego, eu pego, mas eu não estava lá. Porque eu não queria que o Senhor chegasse ao ponto de... Isso não. Joguei, como a gente diz, joguei a toalha. E mais uma vez o Senhor, em sua misericórdia, veio e me tirou do chão. Passei por um ano praticamente de tratamento aqui no Rio, até porque, curiosamente, lá na cidade, isso há 20 anos atrás, exames eram difíceis, eram caros. O meu pai adotivo trabalhava no setor que fazia isso, então eu ia ter uma complicação familiar. Enfim, eu vim para o Rio através de um primo que era médico no Fundão, e lá eu fiz exames, todos os procedimentos durante um tempo, aguardando medicação, etc. e tal. Simplesmente quando eu ia passar por uma transição de médico ou alguma coisa assim, faço o exame de rotina, negativo. Ah, deu erro. Faz de novo, negativo. Paguei para fazer, negativo. Subi a serra, fiz lá em cima, negativo. Hoje eu sou doadora de sangue. Então, Deus faz milagres em nós. E muitas vezes nós esperamos o milagre de Deus de forma apoteótica. Muitas vezes nós esperamos o milagre de Deus de forma estrondosa. Mas muitas vezes o milagre de Deus vem quando nós não nos deixamos abater nem mesmo pela morte. Porque quando eu soube que está soro positivo, só tinha uma palavra na minha frente: vou morrer. Era isso que vinha ao pensamento. Mas Deus fez no silêncio, e foi silencioso mesmo, porque eu entrei numa espécie de reclusão interior. Tudo, ficou disforme. No silêncio Deus fez o milagre, porque Ele sabia das minhas lágrimas, Ele sabia do meu amor, Ele sabia do que eu tinha como propósito de entrega para Ele, e Ele precisava disso. Ele é Deus, mas Ele quis precisar disso. E por isso Ele fez essa obra, por isso Ele fez esse milagre na minha vida. E eu agradeço ao Senhor por tudo isso. E Ele continuou fazendo muitas outras coisas. Passados mais uns tempos, volto à palavra de Isaías 49. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, versículo 17, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. E aí o Senhor novamente me leva àquela situação de morte vivenciada na minha infância. Eu precisava entender que eu não tinha uma culpa que eu carreguei a vida inteira. Porque no meu coração, assim, eu matei um homem. Eu cresci com isso, muito infundado em mim. E quando o Senhor, no momento em que Ele já
no meu processo de cura, no meu processo de cura física, mas acima de tudo, no meu processo de cura espiritual, quando eu entendi, Senhor, Tu é muito maior do que isso tudo. Deus me levou a uma profunda, mas uma profunda experiência de amorização, de perdão. E curiosamente, essa experiência eu vivenciei aqui, ó, nessa capelinha do Santíssimo. Tereza, sua equipe, conhecem, né? Sim, Tereza Arruda foi uma das 4 pessoas que me carregou, e me carrega de vez em quando, ainda recorro, né? E foi aqui, nessa capelinha, que eu tive uma das mais profundas experiências de perdão na minha vida. E aí eu pude entender que tudo aquilo que tinha começado lá na minha adoção, porque a gente cresce revoltado consigo mesmo. Alguém aqui é adotado? Alguém aqui é pai ou mãe de filho adotivo? Primeiro, para nós adotados, nós temos um buraco dentro de nós. E esse buraco é na nossa autoimagem. Porque quantas vezes nós nos olharmos frente a um espelho, nós não vamos encontrar algo que é a nossa referência genética, a nossa referência biológica, familiar, de traços. E isso muitas vezes nos incomoda, isso muitas vezes gera em nós, e eu falo com propriedade de quem vive isso, muitas vezes isso gera em nós uma tristeza profunda. E essa tristeza somente o Espírito Santo pode alcançar. Muitas vezes nós procuramos em outras pessoas, até mesmo na vida conjugal, mas somente Deus pode atingir esse buraco. E esse buraco, carinhosamente eu chamo assim, talvez seja, como foi na minha, na sua vida, o principal caminho de encontro com Deus. Porque nos momentos, e eu partilho isso com vocês, eu nem em elevador com espelho eu entrava. Não entrava, subia de escada. Porque se tinha uma coisa que eu tinha raiva, era chegar à frente ao espelho e saber, eu não pareço com ninguém. E isso me dava raiva. Até o dia que eu entendi que quando eu olhava no espelho, eu via ali uma obra de Deus. Então esse buraco que existe em nós, na verdade, é o que nos une ao Senhor. Talvez você não tenha os adotados, talvez você não tenha percebido isso ainda, mas dê-se essa oportunidade. Quando o Santíssimo estiver aqui, coloque esse momento da sua vida, coloque essa situação da sua vida. Se for preciso, chore, se for preciso, grite, se for preciso, faça, mas deixa Deus curar. Não passa a sua vida inteira se achando um abandonado, um largado, um deixado. Porque Deus não te abandonou em momento nenhum. Deus não te deixou em momento nenhum, como não me deixou. A quem é pai, mãe, tio, não importa o grau de relacionamento com uma pessoa adotada. Ame, ame, ame. Porque muitas vezes o inimigo quer atingir essa relação colocando as diferenças, colocando aquilo que não pertence, colocando aquilo que é disforme. Ah, porque não parece com ninguém da família. Ah, porque o temperamento é muito diferente. Tantas coisas assim. Ame gratuitamente, ame. E expresse, manifeste esse amor. Porque nós precisamos sentir isso. Porque não é uma dor simplesmente que se quer sentir. Eu costumo dizer, não sei se teologicamente eu poderia dizer, mas é uma dor de alma. E a dor de alma, muitas vezes, ela nos machuca profundamente. Assim como aqueles que, porventura, passaram por uma situação de abandono, seja conjugal, um abandono até mesmo profissional,
é uma dor que incomoda. Imagine quem passa pela dor do abandono da vida, da sua dignidade, da sua identidade. Amem. Deixe-se ser amado, profundamente amado. E como a gente diz no bom ditado, lá na roça onde eu moro, né? Doa quem doer. Deixa doer. Porque essa dor tem que ser curada. Essa dor tem que ser restaurada, como a palavra nos propõe. E Deus fez isso na minha vida. Faz a cada dia. Eu não sou santa. Vocês acham que eu sou santa? Não sou não. Tenho um temperamento que só o Espírito Santo... É bom dia, Espírito Santo. Bom meio-dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo, a todo momento. Porque senão ninguém me aguenta, nem eu. Eu sou muito explosiva. Isso muitas vezes é fuga, até mesmo das nossas dores. Quantas vezes nosso temperamento, os nossos rompantes, ou o nosso jeito de ser, como a gente fala, cada um no seu jeito de ser, é uma fuga daquilo que nós somos verdadeiramente diante de Deus. Quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus com máscaras, enquanto nós devemos nos apresentar diante de Deus sinceramente. Eu gosto muito dessa palavra, né? Sincero, sem cera, sem nada, sem tinta, sem maquiagem, sem nada. Nu e cru, como somos. É assim que Deus nos quer perto dele. Deixe-se apresentar assim diante do Senhor. Mostra para ele a sua mazela. Mostra para ele a sua enfermidade. Ó Senhor, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tu és o Rei do Universo. Tá. Quantas vezes você já disse para o Senhor: Senhor, eu vim aqui hoje porque eu estou mal, porque eu quero, Senhor, e eu preciso da tua graça na minha vida. O Senhor quer de nós, sim, um louvor sincero, mas esse louvor sincero, ele é fruto da nossa transformação. É uma música que eu acho que nasceu aqui, não foi? Deus habita? Não, foi Bentinho, né? Foi Bentinho, né? Que fala, mas é no louvor que ele age, transformando o nosso coração. O nosso louvor tem que ser instrumento de restauração. Porque senão eu louvo, mas a minha vida não se transforma. E muitas vezes o nosso louvor vai ser em meio a um pranto de lágrimas. Muitas vezes o nosso louvor vai ser num silêncio de dor. Mas Deus acolhe. E Deus faz. Porque Ele há de completar na sua vida, e como Ele há de completar na minha vida, a obra que Ele começou na cruz. E na minha vida o Senhor vem completando a cada dia. Há 10 anos atrás, o Senhor me deu uma graça, depois de todo esse processo de cura, de purificação, no dia 8 de dezembro, festa aqui, eu me casei. E me casei com uma das pessoas que muitas vezes me carregou a padiola. E é muito bom porque às vezes quando eu não estou bem, ele hoje tem a percepção de saber aonde precisa me ajudar. E muitas vezes não fala, muitas vezes não expressa, apenas ama aquela situação e me dá a mão, como fez anteriormente. E como se Deus não tivesse ainda realizado com os seus milagres, né? Casei, ótimo, vamos lá, fizemos uma opção de consagrarmos o nosso casamento à Nossa Senhora e fizemos uma opção de seguir a Santa Mãe Igreja no que tange aos ensinamentos contraconceptivos e tudo mais. E no nosso período pré-nupcial, hoje um santo no céu, um intercessor nosso, o meu médico, tocava comigo na igreja. Ele chegou para mim e para o meu marido, faltando um mês para o casamento, e falou assim: olha, nós temos menos, ele falou assim, vou ser generoso, menos de 15% de chance de vocês conseguirem terem filhos, por conta de problemas emocionais, hormonais, que eu vim tendo durante o tempo, óbvio, somatizei, né? Precisei tratamento, mas
implicou nesse aspecto. Mas a cada consulta ele dizia assim: mas nós cremos no Deus de milagres. Toda consulta ele falava isso: nós cremos no Deus de milagres. Exatamente quando eu fiz 9 meses de casada, fui para uma consulta com a endocrinologista, consulta de rotina, né? E ela abre, né? Endocrinologista, tem algum aqui? Eles usam calculadora, né? Para nos examinar. E pega exame daqui, E era uma pessoa muito amiga, sabia parte da minha história. E ela dá um grito: ai, vou ser tia! Eu, hã? Né? Ela, vou ser tia, pela minha contagem aqui você está grávida. Desci, fiz exame de imagem, de fato estava grávida, de 3 semanas, né? E aí começou um novo capítulo. E esse médico, ele faleceu com uma doença grave há 6 anos atrás. Mas ele, no dia do nosso casamento, no altar, ele segurou a mim e o meu marido e falou assim: você é um novo Abraão, e hoje Deus vai começar a escrever uma nova história e te dará uma posteridade. Ele profetizou isso no dia do nosso casamento, né? E veio o meu primeiro filho. Foi uma gravidez de cuidados, de muitos cuidados, e graças a Deus ele nasceu bem. E esse médico, ele chamava até então o nosso filho de nosso milagrinho, né? Meu filho era apelidado por ele de nosso milagrinho. E Deus, depois dele, me deu mais uma gestação, que infelizmente perdi logo no começo. Mas assim como os pais de Santa Teresinha diziam, eu também posso dizer: a minha família está representada no céu, né? Depois veio a minha filha. A sua está com quantos anos, Laura? 4. Eu sou com meu caçula, né? A minha filha hoje, Maria, né? Consagrada a Nossa Senhora, Maria Fernanda, está com 6 anos. E tive mais um caçula, está com 4, vai fazer 4 anos. Né? E há pouco tempo atrás o Senhor quis mais umzinho com ele lá em cima, né? Estamos bem representados no céu e na terra. Então o Senhor me deu a graça de 5 filhos, 3 comigo, 2 com ele. E minha vida tem sido assim, de maravilhas, de bênçãos, de muita tribulação, de muita coisa ao redor tentando dizer: cai, 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 cai. Porque o inimigo se incomoda quando a gente faz um compromisso com Deus. E nós passamos por uma série de tribulações, né? Eu partilhava com Laura, meu marido 1 ano e pouco desempregado, eu funcionária pública, dispensa comentários, né? Estamos nessa lida, mas o Senhor tem provido a cada dia a sua graça, a sua misericórdia. E nada nos falta, porque quando a gente reza lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nada é nada. Eu costumo dizer: Deus é tão generoso que nem o supérfluo ele deixa faltar. A misericórdia dele é tão boa que nem o supérfluo ele às vezes não nos tira. A gente que às vezes não tem o olhar para enxergar isso. E eu só louvo e agradeço a Deus por isso. Eu só louvo e agradeço a Deus pelo dia em que o Senhor inspirou essa palavra. O dia em que Ele escreveu a minha vida no livro da salvação. E eu posso dizer para o Senhor que Deus é maravilhoso. Deus ama com um amor infinito, um amor que não tem nome, porque a palavra amor fica até pequena diante de tudo que Deus é, diante daquilo que Deus faz, porque Ele próprio é o amor. Então assim, louve a Deus pela sua vida, agradeça a Deus, talvez ainda hoje por esse início, por esse meio, por esse quase fim do seu processo de restauração. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Então, encontre em Deus o seu caminho. Encontre em Deus a sua cura. Encontre em Deus a sua salvação. A gente canta às vezes, né? Tá tão bonita aquela música. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada, ninguém no mundo vai me fazer desistir. E é isso. Nada pode nos fazer desistir de caminhar em direção ao Senhor. Nada. Se não é em vão você vir para cá, se não é em vão eu sair lá de Teresópolis e vir aqui. Nada. E isso tem que ser um propósito. Eu quero, Senhor, mesmo na dor, eu quero chegar ao teu amor. Você quer? Quero. Você quer? Fica de pé.
Amém.